Vamos à questão número 4 sobre algas, né? Algumas características dos grupos de algas. A gente tem que atentar que são 6 grupos. 3 são unicelulares e 3 são multicelulares, tá? As algas chamadas de uni, elas são chamadas de algas inferiores. E as algas chamadas de multi são chamadas de algas superiores, tá? Então, não sei qual a diferença de uma alga inferior para uma alga superior, se ambas pertencem ao reino protista. Aí você pensa na organização. Se for uni, é inferior. Se for multi, é superior. Outra coisa, as algas multicelulares, mesmo elas sendo multicelular, elas não formam tecidos verdadeiros. Por exemplo, algas não apresentam tecidos condutores de seiva. As algas são avasculares, assim como os fungos também são avasculares, tá? Então, a alga não tem vaso condutor de seiva, não tem tecido especializado em condução. Tanto que as briófitas que evoluíram das algas também são avasculares por essa característica, que elas herdaram isso das algas, tá? Então, quando a gente for pensar em algas multicelulares, são 3 grupos. As clorofícias, que eu posso chamar de clorófita, as feofícias, que eu posso chamar de feófitas, e as rodofícias, que eu posso chamar de rodófitas, que são as algas verdes, pardas e vermelhas. Então, o que as algas verdes, pardas e vermelhas têm em comum? Organização multicelular, apesar que existe uma exceção, que são as clorofícias. Que tu tem clorofícia uni e clorofícia multi. Só que a maioria das clorofícias tem uma organização multi. A minoria que são unicelulares, tá? Então a gente considera como algas superiores as verdes, as pardas e as vermelhas, tá? E não tem tecidos especializados em condução as algas. São vegetais avasculares, né? O corpo é chamado de talo, justamente porque não tem uma organologia definida, tá? Não existe rizoide, não existe cauloide e não existe filóide em alga. Não existe raiz, não existe caule e não existe folha em alga. Daí o corpo tem aspecto de talo. A gente chama as algas de vegetais talófitos ou talófitas, porque o corpo é em forma de talo, tá? Não tem tecidos especializados em nada, tá certo? São vegetais avasculares. Então essa número 1 aí, né? É dividido em 3 grupos, aí no caso ele relaciona com as multicelulares, verdes, pardas e vermelhas, verdadeiro, e são avasculares, não tem tecido especializado em condução. Pegando aí o fio da meada, elas têm o corpo em forma de talo, e elas não têm tecidos especializados em condução. Se ele falar que algas são vasculares, isso é falso, tá? Em relação a essa 3 aí, né? A gente tem que atentar para os mecanismos de reprodução das algas, tá? Porque as algas elas podem se reproduzir de forma assexuadamente, né? Ou de forma sexuadamente, tá? Lembrando que eu falei para vocês que o mecanismo assexuado mais importante pode ser por bipartição, se ela for uni, ou pode ser por esporulação, se for multi. Esses são os mecanismos mais frequentes. Mas algumas algas, elas podem fragmentar pedaços do seu corpo e esse pedaço regenera um novo talo. Aí a gente chama esse processo de fragmentação, que para animal eu chamo isso de estrobilização. Lembra que quando eu falei das cianobactérias, das xenofícias, tá? As cianobactérias e as xenofícias, elas se fragmentam por uma célula chamada de hormogônio. E essa célula, quando se fragmenta, ela dá origem ao novo talo, a uma nova colônia de algas. Então, algumas algas, tanto aquelas que pertencem ao reino Monera, quanto aquelas que pertencem ao reino protista, elas podem sofrer fragmentação. E a partir do fragmento, forma-se um novo talo. Então, essa afirmativa ela é verdadeira. Tá bom? Ó, com relação a essa número 4, atente para isso. As algas têm pigmentos fotossintetizantes. E isso varia de grupo para grupo. A gente tem que atentar para esses pigmentos lá nas algas. Se for as algas verdes, é a xantofila.
Se for as algas pardas, é a fucoxantina. Se for as algas vermelhas, que são as rodopícias, é um pigmento chamado de ficoeritrina, tá? Eritrovermelho, fico de alga, tá? Tanto que a parte que estuda alga a gente chama de ficologia. O que ficologia estuda? Alga. Então tudo que começar em biologia começou com fico, tu relaciona com algas. O terminou com fícia, você relaciona com algas, tá? Só que o pigmento que as algas têm, mesmo ele sendo vermelho, não tem nada a ver com a hemoglobina. Porque a hemoglobina tu encontra em animal e não em vegetal. Tá? A hemoglobina está no sangue dos invertebrados e dos vertebrados. Tá certo? Como pigmento carreador de oxigênio e de gás carbônico. Já quando eu falo pigmento em vegetal, ele não tem função de transporte, ele não carrega nada, pigmento. Pigmento faz é captar a energia luminosa para que ela realize o mecanismo chamado de fotossíntese. Tá? Então, pigmento de alga vermelha, né, é um pigmento chamado de ficoeritrina e não hemoglobina. Ele tem hemoglobina animal, e nem todos. Porque dependendo do grupo de animal, pode ter hemoglobina, pode ter hemocianina, pode ter vanadina, pode ter um monte de outros pigmentos. Tá? Agora, quando se fala vegetal, o pigmento, a função é fotossintética. É de absorção de energia luminosa. Não tem nada a ver com o processo de transporte. Hemoglobina é para animal, não é para vegetal. Então isso é falso. Tá bom? Então, nessa questão aí, né, a alternativa correta, né, as corretas seriam o número 1 e a número 3. Tá? Letra C de casa. Tá bom? Com relação a essa quinta questão, ela tem a ver com aquele mecanismo, né, de proliferação excessiva de determinadas algas, tá? Por exemplo, no caso, se for um ambiente, né, de ambiente marinho, ambiente litorâneo, tá? Eu chamo esse processo de proliferação excessiva de alga de eutrofização ou eutroficação, tá? Isso tem muito a ver com a questão de poluição ambiental, tá? Agora, por exemplo, quando ele fala que as algas também, elas podem se proliferar em águas continentais, então atente para isso. Se as águas são chamadas de continentais, é porque ela está no continente. Aonde que eu vou encontrar água no continente? Aí tu pensa em rios, lagos e lagoas. No sistema chamado de lóticos e no sistema chamado de lênticos. Tá certo? Isso a nível ecológico. Tá bom? Então, quando há algumas algas microscópicas, elas se proliferam, tá, em águas continentais, a gente chama o mecanismo de floração. Tá? Agora, se for em água marinha, de ambiente de água salgada, eu chamo esse mecanismo de eutrofização. Mas caracteriza o mesmo processo de proliferação de algas, tanto em ambiente marinho quanto em ambiente de água doce. Relembrando, né, que o mecanismo de eutrofização, com relação ao fenômeno de maré vermelha, que a gente chama de hemotalasia, ela tem a ver com a deposição de certos nutrientes, como fosfatos e nitratos, que aumenta a população dessas algas, tá? Como alguns dinoflagelados liberam uma neurotoxina, e essa neurotoxina ela causa a mortalidade de peixes, aves e mamíferos, então ela vai interferir diretamente numa cadeia ou numa teia alimentar aquática. Tanto, como eu já citei aí para vocês, né? Por exemplo, fenômeno de maré vermelha no Brasil só ocorre em um local, que é no litoral do Rio Grande do Sul, onde você encontra um gênero de dinoflagelados chamado de Goniolax, tá? E no Rio Grande do Sul, esse mecanismo de eutrofização ocorre de 15 em 15 anos. Deveria ocorrer de 1000 em 1000 anos. Ocorre de 15 em 15 anos. Tá? E nesse período, que equivale a 3 meses, lá no Rio Grande do Sul, é proibido, por exemplo, se consumir ostras e mexilhões. Por quê? Porque esses animais, eles são filtradores da água.
Então ele filtra tanto as coisas boas que tem na água, quanto as impurezas. E essas impurezas, né, esses resíduos, eles ficam no tecido da ostra, inclusive a neurotoxina. E se a pessoa comer uma ostra que tem a neurotoxina da maré vermelha, ela vai ter uma intoxicação que leva, né, à paralisia do sistema nervoso central. Porque ela é uma neurotoxina. Então a toxina da maré vermelha, ela é citotóxica, ela é neurotóxica, tá? Que ela vai atuar nas sinapses nervosas, bloqueando essa sinapse. E, consequentemente, um animal, quando ele sofre envenenamento pela toxina da maré vermelha, ele tem uma paralisia de todas as funções orgânicas, porque interrompe a sinapse, então vai interromper a respiração, vai interromper a frequência cardíaca, vai interromper, né, o movimento peristáltico intestinal. Então, isso tudo relacionado com a neurotoxina da maré vermelha, tá? Então, a gente tem que atentar para isso. Então, qual a diferença de floração para eutrofização? É o ambiente. Se for em águas continentais, que é de água doce, chama de floração. Se for em ambiente marinho, eu só chamo de eutrofização, tá? Então, atente para isso. Com relação às alternativas, vamos analisar aí uma por uma, tá bom? Ó, nessa primeira ele diz assim que o despejo, né, de certos poluentes na água, né, ela é consequência da eutrofização. Olha, a gente tem que atentar para isso. Para que ocorra a eutrofização, tem que ter o despejo desses poluentes na água. Então, a questão da poluição, ela não é consequência. Ela vai ser a causa e não a consequência do mecanismo de eutrofização. Para que ocorra a eutrofização, tem que ter aumento de nitrato e fosfato. De onde que vem o nitrato e o fosfato? Dos poluentes que vêm principalmente das fábricas de sabão em pó e de creme dental, que vai liberar no rio, e o rio desemboca no mar, né? Vai aumentar a concentração de nitratos e fosfatos na água, aumentando, né, a proliferação excessiva e que determina o fenômeno da maré vermelha, tá? Então a poluição, ela não é consequência, ela é causa. Então essa afirmativa tá errada, é falsa. Ó, essa segunda a gente tem que atentar para duas coisas. Você tem microalgas e você tem macroalgas, tá? Eu tenho algas microscópicas e macroscópicas. As algas microscópicas, elas fazem parte do que a gente chama de fitoplâncton, que é o plâncton de origem vegetal que flutua na água. Então, se eu tenho uma floração muito grande, numa determinada região, né, continental, essas microalgas, elas formam um tapete na lâmina d'água, na superfície da água. Então vai ter muita alga aqui formando um tapete. E essas algas, quando o raio solar bate nelas, elas vão captar luz para realizar fotossíntese. Como tem um tapete de água em cima, essa luz, ela não passa para o ambiente, né, subaquático, que fica, por exemplo, que vai lá para baixo, para a região que a gente chama de eufótica, tá? Só que na região eufótica, tu vai ter algas macroscópicas, que também são responsáveis pelo mecanismo de fotossíntese. Então, as algas que estão na lâmina, que são as microalgas, realizam fotossíntese, só que elas liberam oxigênio principalmente para a atmosfera, tá? E impede a passagem da luz para a região fótica, onde tu tem as algas macroscópicas que também vão realizar fotossíntese. Então, se não chega a luz para as algas que estão na região subaquática, essas algas vão morrer. E se elas morrem, elas vão liberar menos oxigênio, quer dizer, vai ter menos oxigênio disponível naquele ambiente. Daí se observa também uma proliferação secundária de organismos anaeróbios devido a este aspecto. Então atente para isso. Então a floração, ela forma um tapete. A luz bate no tapete, as algas que estão na superfície realizam fotossíntese. Só que as algas que estão embaixo, a luz não chega, então elas não vão realizar fotossíntese. Então faz diminuir a concentração de oxigênio.
e não de aumentar a concentração de oxigênio, como ele cita aí no processo. Tá? Então essa aí também é falsa. Ó, como é essa questão aí, né, que a gente falou com relação aos animais filtradores. A gente sabe que os bivalvos, né, que são aqueles moluscos, né, que estão inseridos ostras e mexilhões, né, eles têm a capacidade de filtrar água. E toda a toxina que é liberada pelas algas são filtradas pelo molusco e essas toxinas ficam, né, na carne ou no tecido do animal. Então, no Rio Grande do Sul, é proibido se consumir ostras e mexilhões durante 3 meses. Então, enquanto estiver manifestando o fenômeno de maré vermelha, tá? Que são quilômetros e quilômetros de água de cor avermelhada, da imagem de sangue, tá? É proibido se consumir ostras e mexilhões no Rio Grande do Sul. Porque é uma pessoa, se ela consumir, né, consequentemente, esses frutos do mar, elas vão ter uma intoxicação pela neurotoxina, como a gente já citou aí para vocês. Tá? Então essa afirmativa aí ela é verdadeira. Tá bom? Então essa outra aí, ela fala que a gente tem que ter cuidado com isso. O que é eutrofização? É um aumento exagerado na proliferação de certos micro-organismos. Tá? Então ele fala que no caso aí, né, a proliferação excessiva das algas é em decorrência do mecanismo de eutrofização. Isso é verdadeiro. Porque a eutrofização, ela se caracteriza, né, pela deposição de nutrientes. Quando esses nutrientes são abundantes naquela região, as algas, né, se proliferam exageradamente em decorrência dos nutrientes que são favorecidos pelo processo de eutrofização. Então essa afirmativa aí, ela é verdadeira. Tá bom? Então nessa questão aí, a correta é a letra A. As duas primeiras são falsas e as duas últimas são verdadeiras.